Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos nesta noite, que é mais uma noite na Tua presença, que é mais um momento, mais uma oportunidade que nós temos de Te adorar, Senhor, através da palavra, de falar contigo, de sentir o pulsar do Teu coração. Mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, meu Pai, de estarmos com o Teu rebanho, olhando para Ele, vendo como é tão lindo e como eles carecem de cuidados especiais. Ajuda-nos, Senhor, como sacerdotes, como aqueles que apacentam o Seu rebanho, a estar sempre atento, sempre vigilante para cuidar que nenhum deles se perca. Perdoa-nos quando escapam, Senhor, quando nos distraímos e perdemos ovelhas. Que o Senhor possa nesta noite nos orientar e falar conosco, Espírito. Fala conosco, Senhor, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. A palavra que Deus me deu para trazer hoje, numa noite específica, que nós tratamos como noite de cura, não sei como ela vai chegar a ser cura para você, mas certamente ela vai te esclarecer a respeito, ou seja, vai te trazer um conhecimento um pouco mais a respeito da sua natureza, de quem você é, de como você responde aos estímulos, sejam eles estímulos bons ou estímulos maus, de como você se comporta quando você se sente o máximo, quando você se sente o verdadeiro poderoso e quando você está humilhado, arrebentado, destroçado e percebe que você não é nada. Mas ao mesmo tempo vai mostrar para você que se houver entendimento, se houver sabedoria, você vai se comportar como alguém que Deus tem chamado para cuidar. Deus tem te chamado para poder cuidar de você. É algo que escapa da gente. Muitas vezes estamos vivendo apuros e esquecemos que existe um Deus que tudo pode, um Deus que, com a sua palavra, faz coisas incríveis acontecerem e que você se desconecta dele e não deixa a sua vida aos seus cuidados. Por maior dor que você sinta, por maior constrangimento, você ainda quer tomar a direção da sua vida, quando essa direção deve ser colocada diante de Deus. Eu fiz uma pergunta, e essa pergunta é: quem vence a guerra? A força ou a sabedoria? É a sabedoria, a gente fala isso, mas a gente usa a força. Verdade ou não? A gente está sempre trabalhando em cima da força que a gente possui, mas nunca da sabedoria. Uma vez, lá em Israel, nós estávamos com o nosso guia, que era um coronel do exército. Um coronel do exército israelense é uma pessoa muito bem treinada, é uma pessoa muito experimentada em guerras, porque o que não falta lá é guerra, né? Então, todos os soldados israelenses, quando eu digo soldado, vai de soldado a general, todos eles são muito provados em guerra. E, na verdade, aquele homem não tinha fé no seu coração. E eu lhe fiz uma pergunta. Eu perguntei se ele acreditava na força de Deus. E ele me respondeu assim: pastor, eu creio na força do homem e na inteligência. E eu disse para ele: acho que te falta muita coisa, mas eu sei que nesta nossa caminhada, desses 7, 8 dias em Israel, Deus vai me dar a oportunidade de falar mais com você. Um dia ele estava distraído, e nós falávamos das guerras que ele havia participado, e num dado momento ele falou para mim assim: pastor, eu falei, diga-me, o senhor sabia que nós, generais do exército israelense, sempre consultamos as batalhas do rei Davi? Aí eu falei, Deus me deu
me entregou na mão o que eu precisava. Eu falei, que coisa interessante, quer dizer que vocês consultam as estratégias que o rei Davi utilizava nas suas guerras? Ele falou, sim. Eu falei, olha que interessante, você está voltando a 3.000 anos atrás para aprender estratégias de guerra com um general chamado Davi, que recebia da parte de Deus as estratégias, porque elas não eram de Davi. Davi era um homem temente a Deus, um homem que tinha um coração completamente voltado para Deus, e Deus falava com ele, Deus entregava os inimigos nas mãos dele. Todas as batalhas vencidas por Davi foram batalhas que ele recebeu as estratégias da mão de Deus. E eu falei isso para ele. Eu falei, sabe por que você tem que ir a 3.000 anos atrás? Ele, por quê? Eu falei, porque você não tem o Deus de Davi. Porque se você já tivesse no seu coração a fé no rei, no Deus de Davi, do rei Davi, você estaria recebendo estratégias novas, em folha, para poder guerrear. E aquele homem fechou um pouco a sua fisionomia e ficou quieto. E no penúltimo dia da nossa estadia lá, aquele homem amanheceu estranho. E eu disse para a Naira, alguma coisa aconteceu com Israga. E ele foi tomar o café dele sozinho, numa mesa à parte. Também não fomos falar com ele. Quando chegou no ônibus, eu sentado, ele não se conteve, virou para trás e disse, pastor, preciso falar com o senhor. Eu falei, pode falar. Aí ele disse, esta noite, eu tenho uma irmã que trabalha na Embaixada de Israel no México, ela me ligou de madrugada. Ela disse que teve um sonho comigo. E Deus sempre falando em sonho, né? E eu falei, qual foi o sonho? Ela disse que aparecia no sonho para ela alguém como Deus, mas era um anjo, porque eu não via o rosto, ele falando, né? Deus nunca vai mostrar o rosto, porque a gente não consegue olhar para a luz do seu rosto. E disse para ela que eu estaria conhecendo a ele através de um povo que estava andando neste momento comigo em Israel. Aí eu fiquei olhando para ele, e não precisei falar mais nada, ele começou a chorar. E começou a chorar, e ali mesmo dentro do ônibus, ele, aos prantos e soluços, ele dizia, agora eu entendo, porque na guerra do Yom Kippur, o meu filho estava aprisionado, eu entrei no território do inimigo para salvar o meu filho e consegui sair de lá. Agora eu entendo porque na guerra dos 6 dias eu levei aquele monte de tiro, fui parar em UTI e tudo, ele estava comigo, Deus estava comigo e não me deixou sucumbir. Agora eu entendo. Aí começou a enumerar as várias experiências que ele havia tido, né, e que ele não sabia que a verdadeira força, que o verdadeiro poder estava muito próximo dele e ele não conseguia experimentar, ele não conseguia identificar. Então, a pergunta que eu faço para você hoje é essa: qual é o tamanho da força que você julga ter? Geralmente nós, seres humanos, juntamos a nossa sabedoria, o nosso entendimento humano com a força dos nossos entendimentos humanos e fazemos daquilo o poder da nossa força, o tamanho da nossa força. E agimos com isso e durante toda a história da nossa vida lidamos com isso como se essa fosse a verdadeira tábua de salvação para nós. E perdemos muito porque não entendemos que quando somos fracos, ou seja, quando reconhecemos que somos fracos, como diz a palavra, aí somos fortes. Porque quando você reconhece que você é fraco, aí Deus pode ser forte na sua vida. Abra comigo 2 Coríntios 12 e veja que coisa mais interessante, como Paulo expressa essa questão do entendimento da fraqueza. Você imagina um ser humano aqui dentro da igreja, um homem de oração, uma mulher de oração,
Uma mulher que volta e meia está recebendo muitas revelações, uma pessoa afinadíssima com Deus, que tem tempo para se dedicar a Deus. E ela então começa a ter uma comunhão muito íntima com Deus, porque Deus fala com ela o tempo todo. Deus lhe dá sonhos, Deus lhes dá visão, Deus dá revelações. E olha que todas elas batendo, assim, não foi uma coincidência, sabe? Deus de fato estava falando com ela. Assim era Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha uma comunhão com Deus tão estreita, né? Era uma intimidade muito grande. E as revelações que o Espírito de Deus trazia a Paulo eram tantas, que Paulo já se sentia alguém inabalável. Mandavam Paulo para a cadeia, Paulo tirava de letra, vou cantar louvor na cadeia. Mandava Paulo para a masmorra, chicoteavam Paulo, Paulo cantava louvores, porque ele estava muito acima daquelas chicotadas, daquelas dores, aqueles pequenos problemas. Era assim ou não, Paulo? Paulo era assim. Um homem aparentemente inabalável. Mas Deus está buscando homens inabaláveis? Deus está buscando homens super-heróis? Não. Não. Até mesmo porque Paulo só não podia confundir que a força que estava nele não era a força dele. Era a única coisa que ele precisava saber. Olha, eu tenho força. Existe um poder sobre mim, porque o meu suor, o lenço molhado com o meu suor, passa no enfermo e o enfermo é curado. Eu estendo a mão sobre os mortos, eles ressuscitam. Sabe, de fato, havia algo que tornava Paulo inabalável. Mas Paulo, em si, sem as revelações, sem o poder de Deus sobre a sua vida, ele era mortal. Ele era muito mortal, como qualquer ser humano. E aí, num momento, numa experiência, Paulo detecta isso e entende que Deus precisava que ele compreendesse que ele era homem fraco, miserável, necessitado de Deus. E aqui em 2 Coríntios ele fala isso a partir do versículo 7, capítulo 12, versículo 7, 2 Coríntios, ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Fala comigo, um espinho na carne. Olha, Paulo falou um. Quantos aqui tem mais que um espinho na carne? Levanta a mão. Todos nós. Todos nós. Você sabe o que é espinho na carne? Vou dar um exemplo para você. É a sogra que você não engole. É um espinho na carne. Né? Que as sogras me perdoem, né? Mas é um espinho na carne que você tem que conviver com ele. Por quê? Porque ela é mãe da tua esposa, querido, e você ainda tem que amar, e você tem que tratar bem, você tem que dar presente, porque senão a mulher fica com um bico desse tamanho, né? Fecha a porta. E aí? São muitas formas de espinho na carne. Espinho na carne pode ser o orgulho que você tem sobre você, que Deus já te falou repetidas vezes, quebra esse orgulho enquanto é tempo, e você luta contra ele diariamente. Quanto menos você espera, você está se ensoberbecendo, você está se exaltando, você está se colocando numa posição de melhor do que o outro, quando você não é nada melhor do que o próximo. São espinhos na carne. É o sentimento que você tem de não conseguir liberar perdão a alguém que te feriu, alguém que te magoou profundamente. É um espinho na carne, isso não é um espinho, é um cravo. Porque a palavra te confronta a toda hora. A tua cura, a cura que você necessita, o milagre que você necessita, depende diretamente deste espinho ser arrancado. Porque não há nenhuma possibilidade de Deus trabalhar na nossa vida com determinados espinhos. E esse é um deles. Existem espinhos mais difíceis de você lidar com ele. E Paulo tinha um desses. Ele nunca mencionou qual era o espinho. Ainda bem, porque assim a gente mete espinho nele. Cada um fala uma coisa, outro fala outra. Ou seja, Paulo tinha um espinho, mas ele tem muitos espinhos, porque nós colocamos, né? Cada um classifica o espinho dele como quer.
O fato é que era um espinho. E esse espinho fazia com que Paulo fosse fraco. Quem sabe ele precisava dar um passo gigantesco demais para ele. Existem passos que nós precisamos de dar, diferentemente de uns para com os outros, muito grande. São passos gigantescos. De repente eu olho para o Daniel, olho para o Funari e falo, puxa, é tão pequeno esse passo que ele tem que dar. É pequeno para mim. Para ele pode ser gigantesco. E assim nós convivemos, cada um com seus espinhos, sabendo que o importante é que você reconheça esse espinho. Eu me lembro de um espinho que eu tenho na carne, e também como Paulo, agora olhando ali detenidamente, eu vi que Paulo também foi a Deus pedir para arrancar aquele espinho. E quando eu falei, Senhor, me tira esse espinho, porque se me tirar esse espinho, olha, eu vou ficar muito melhor para o Senhor. E quando eu falei isso para Deus, imediatamente veio a resposta. Eu nunca vi uma resposta tão rápida. Quando eu falei isso com meu coração cheio de perdão, cheio de humildade, querendo que Deus me ajudasse, imediatamente veio a resposta, mas se eu fizer isso, qual será a prova do seu amor? Talvez você tenha que perdoar essa pessoa de que eu estou falando agora da sua vida, todos os dias. Talvez esse seja o teu espinho. Talvez você tenha que olhar para ela com um olhar de misericórdia, padronizar um olhar de misericórdia e falar assim, com ela eu só olho com olhar de misericórdia. E já vou liberar, vou amanhecer o dia já liberando perdão para aquela pessoa, para aquela vida. Sabe por quê? Porque em todo amanhecer, Deus tem que olhar para você já te perdoando. Amanheceu o teu dia, Deus fala assim, já tenho que começar a perdoar o Jonas. Porque os pensamentos dele são acelerados e vão aonde ele não deseja ir, mas vão. E da mesma forma, Deus está querendo, nos levar a essa compreensão com muita humildade, com muita singeleza, fazendo-nos identificar, os males que habitam em nós, em outras palavras, os espinhos, para que a gente aprenda a conviver com eles, sem, no entanto, deixar que eles façam, que eles tomem as ações as quais foram designados para tais. Mas que você tenha domínio sobre ele, mas que você rechace, mas que você diariamente diga, espinho, seja mortificado. E ele continua falando, Paulo. Ele disse, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, as quais recebo da parte de Deus, foi-me posto um espinho na carne. E ele diz assim, mensageiro de Satanás. Não era qualquer coisa, era um espinho violento. Para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na, Luiz, fraqueza. Olha que maravilha. Porque o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso ele diz, diga o fraco, eu sou forte. Que coisa magnífica, que coisa esplêndida. De repente você percebe que Deus não te chamou para ser super-homem. De repente você percebe que ter espinhos, que ter situações na sua vida, as quais você deve guerrear diariamente com Ele, faz parte da vida. Por isso, ele diz que ao vencedor, lhe dará o direito de reinar com ele. Fala comigo assim. Quer dizer que tem uma batalha uma batalha interior? Tem. E eu canso de falar para vocês. Está todo mundo aqui preocupado com o diabo. É claro que você não pode descuidar do diabo. Mas o grande problema hoje está em você. Porque senão se torna inválido
a palavra de que Jesus esmagou a cabeça da serpente. Não é isso? A grande guerra hoje já está travada em nós, porque já nascemos imperfeitos. E precisamos nos aperfeiçoar em Cristo. Esse é o contexto da palavra. Então você que é imperfeito, quem é imperfeito aqui? Levanta a mão. Bênção, que humildade. Como somos humildes, fala, sem orgulho nenhum. Fala, eu sou humilde. E tenho que ser, fala, e tenho que ser. Eu não tenho saída. Se eu não reconheço as minhas falhas, se eu não reconheço as minhas fraquezas, eu jamais vou poder alcançar o favor do Rei. Amém? Por isso, Paulo se torna interessantíssimo por causa dessas situações. E ele diz, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Sublinha isso aí para você. Sublinha tudo que eu falei agora no sentido, né? Aqui no versículo 10. Porque ele diz, sinto prazer nas fraquezas, pelo que sinto, ou seja, agora que eu entendo, eu sinto prazer nas minhas fraquezas. Porque eu sei que, ao se pronunciar uma fraqueza em mim, ela me faz constatar que eu sou, de fato, falho e necessitado. Mas quando eu identifico que sou falho, fraco e necessitado, aí eu percebo que eu me torno forte por causa do poder e do amor de Cristo Jesus em nossas vidas. Lá em Provérbios 13, 14, você só anota, diz assim, o ensino do sábio é a força da vida. O ensino do sábio é a força da vida. Eu vou repetir para você, Provérbios 13, 14. Quem é o sábio? O sábio é Cristo. Os ensinamentos de Jesus Cristo para nós, né, é que, na verdade, cria a força da qual nós precisamos para vencer. Na verdade, o que ele está dizendo é que quando nós nascemos de novo e passamos a observar as ordenanças de Jesus Cristo para nós, corpo de Cristo, para nós, ovelhas do seu rebanho, queridos, aí então é que nos sentimos demais da conta de guardados e protegidos. Lá no finalzinho da palavra, a gente vai mostrar uma palavra em Apocalipse que fala tudo que ele herdou, né? Tudo que Jesus Cristo herdou e que, como ele tem o direito, aquilo que ele conquistou, nós herdamos com ele. E com isso, a gente então começa a ter um novo estilo de vida. E eu vou dizer para você algo muito importante nesta noite, que é o que acontece na sua vida a partir do momento em que você começa a reconhecer as fraquezas que habitam na sua vida. Porque é só aí, querido, que a gente começa a ter noção do que é Deus em nós. Tem muita gente andando preocupado no sentido de que Deus é justo, de que Deus é perfeito, e de que neste plano de perfeição, jamais nós seremos alcançados, por causa exatamente de todas as fraquezas que possuímos. Mas quando você entende isso, por outro lado, você percebe o tamanho do amor que Ele tem por nós e qual é o processo elaborado por Ele para te resgatar no meio desta confusão generalizada que há sobre a terra. E é tão fácil tirar a gente do sério. Domingo eu saí do sério. Aí a Naira em casa me repreendeu, ela disse, puxa, você não pode ficar assim. Eu falei, por que eu não posso? Né? Eu sou cidadão brasileiro, né? E agora estou na terra. O problema é quando você vem para a terra. Quando você pisa na terra com os dois pés, eu acho que nós devíamos andar com um pé no céu e outro na terra, né? Com uma mão no céu e outra na terra. Nós não podemos sair da terra, mas temos que viver no céu.
E quando aquela senhora ganhou as eleições, aquilo me transtornou. Não quero ver a face dela, não quero ouvir a sua voz, entendeu? Eu estou muito mal com os 52% dos brasileiros, né, que fizeram essa escolha infame. Fazer o quê? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia deste país, que Deus tenha misericórdia dos 52%, né? Irmãos, precisamos caminhar. Chega uma hora na nossa vida, eu não sei se você já chegou nesse estágio, ainda não chegou o momento da sua vida em que você se tornou indignado com você mesmo, por nada dar certo? Se não chegou essa hora, tem que chegar, você tem que se rebelar contra você mesmo. Pare de se acostumar, de se acomodar com o que não presta. Pare de aceitar as faltas de tudo. Deus não nos fez para viver com escassez de alegria, escassez de mantimentos dentro de casa, escassez de esperança, escassez de sonhos. Deus não nos fez para isso. Chegou a hora de você se indignar contra você mesmo. Chegou a hora de você esmurrar você. Pare de ficar esmurrando o que está ao seu lado, ao seu redor. Comece a se esmurrar. Acorde, desperte. Saia da cama cedo, vá trabalhar, vai procurar alguma coisa para fazer. Crie alguma coisa. Me lembro uma vez, nós estávamos lá no clube, e eu estava muito incomodado com a quantidade de pessoas na igreja vivendo de salário mínimo. O salário mínimo não é justo, ele é injusto, ele é vergonhoso, ele é porco, né? E você não pode se acostumar com isso. E eu disse para as pessoas naquele dia no culto, na palavra, falei, irmãos, é tão fácil fazer uma caixinha, seja de papelão ou de madeira, botar um cordão aqui, outro aqui, pendurar no pescoço, encher de bananada e ir lá para o sinal vender. Você vai fazer 2, 3, 4 salários mínimos, se você acordar cedo para trabalhar. Então, por que viver acomodado? Existem espinhos na nossa carne que nos paralisam. E eu quero que você identifique esse espinho hoje. Porque se a sua vida hoje está paralisada, você não pode simplesmente colocar isso em cima colocar desculpas em cima desta situação, porque você não estudou, porque você não teve oportunidade. Estava eu jantando há 2 semanas atrás com um rapaz, 30 anos, e ele muito feliz falando para mim que ele tinha uma vida muito confortável, que ele tinha o seu apartamento próprio, grande, na Barra da Tijuca, que ele havia acabado de comprar um grande terreno, num bom condomínio na Barra da Tijuca, que ele tinha seus 2 carros muito bons. Eu olhei para ele e falei, o que você faz? Ele falou, vendo doce. Aí eu falei assim, não, peraí, você vende torta. Ele falou, não doce, bananada, mariola, geleia, bala. Aí eu falei, você está falando sério? Ele falou, sim, estou. E aí, irmãos? O que ele tem de diferente? Uma força. Mas de onde vem essa força? Ele não precisa de força para pegar geleia, nem bananada. Isso é muito leve. Qual é a força que está nele? Qual a força que ele tem? É uma força que talvez ele ainda desconheça, mas é uma força interior que te impulsiona, que te leva a ter insights. Mas que insight, pastor? Em cima de geleia e bananada? Mas quem não tem insight, quem não tem uma grande ideia em cima da geleia e da bananada, a geleia e a bananada vai ser só geleia e bananada.
Mas quando ele tem uma grande ideia, a geleia bananada vira ouro. Quais são os teus limites? Quais são os impedimentos que te impedem de fluir? Qual é o espinho que você carrega? Será que você não está tentando brigar nesta terra com a força das tuas mãos? Será que você nunca conseguiu parar para pensar que você tem ideias? Você tem ideias, você pode fluir da tua mente, do teu coração, muitas ideias. Por que é que você não pensa? Quem te paralisou? Quem te paralisa? Eu não sei se você percebe que eu coloco céu e terra numa só situação. Porque nós não estamos aqui para viver a mendigância da terra. Nós estamos na terra para viver a riqueza do céu. Foi para isso que Deus te chamou, foi para isso que Deus te escolheu. E se Deus te escolheu, meu irmão e minha irmã, me perdoe, mas você não é burro. Porque Deus não convive com burro. E quer que eu te diga outra prova? Ninguém é mais inteligente do que o homem que abre o seu coração e o seu entendimento para Deus. Então você é inteligente. Você tomou uma decisão na sua vida que muitos grandes homens nesta terra não conseguiram ainda tomar, porque não tiveram visão para enxergar a Deus. E você já enxergou. Então agora fica mais difícil você responder: qual é o teu espinho? Qual é o teu impedimento? Zacarias 4,6 diz: não por força, nem pelo poder, a violência, mas pelo meu espírito. Paulo era um homem que todos julgavam um homem de grande sabedoria, de grande inteligência, mas Paulo não curava enfermos. Mas Paulo não recebia revelações dos céus. Paulo era um homem inteligente, obediente às leis, tremendamente obediente. Ele respeitava absurdamente as ordenanças daqueles que estavam acima dele. Por isso ele perseguia os cristãos e os matava. Porque Paulo era tremendamente obediente. Mas Paulo era um camarada estudado, Paulo se preparou para ser diplomata, Paulo tinha todas as capacitações que você pode imaginar. Mas depois que Paulo passa a conviver com o Espírito Santo, o verdadeiro Paulo se manifesta. Aí ele recebe um poder que fazia dele um homem irresistível a outros homens e a Satanás. Paulo louvava quando era levado à cadeia, Paulo louvava e orava, Paulo pregava nos momentos de maior aflição humanamente falando, porque ele entendeu que a força que ele tinha na sua cultura, nos seus estudos, eram importantes e até valiam para essa esfera de vida. Mas que quando ele recebe a Deus, quando ele, através dessa aceitação de Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo, Paulo deixou de ser influente em Jerusalém e se tornou influente no mundo e até os nossos dias. Você já deu um passo. Você já chegou aqui. Talvez você ainda se encontre com um pé dentro e outro fora. Mas você não pode dizer que não está experimentando. E que não está recebendo palavras de conhecimento de Deus
para operar uma mudança de vida profunda em você. Essa decisão é sua. Quantos homens Deus tem chamado para reinar em esferas estratosféricas, mas eles não conseguem por causa da falta de decisão. E mudança para adquirir o que Deus tem através do seu poder é uma questão de decisão, e uma decisão forte. Não dá, prestem bem atenção, não dá para andar com Deus pela metade. Jamais aqueles discípulos poderiam ter alcançado a plenitude do céu se eles não tivessem tomado, ainda virgens, ainda muito novos, na fé inclusive, se não tivessem tomado uma decisão forte, uma decisão radical. A sua vida terá o tamanho, terá a força do tamanho e a força da sua decisão. Mas se você não consegue se posicionar, talvez você vá para o céu sentado numa cadeira. E até herde a salvação, porque ela é gratuita. Mas pensa comigo. Imagina tu viver eternamente, aí a vida eterna numa cadeira. Mas é isso que você está plantando aqui? Vamos trabalhar, vem comigo, vamos abrir o Obed-Edom, vamos ganhar vidas para Jesus, vamos para o encontro trabalhar. Ah, pastor, não vai dar não. Esse fim de semana, né, eu tenho lá, a minha cachorra está tendo um cachorrinho. Eu sei que alguns de vocês têm isso. A cachorra tendo um cachorrinho. Não vou trabalhar não, pastor, me perdoa. Quando tem outro encontro? Quando é o próximo encontro? Aí eu falo assim, Jesus, daqui a 3 meses, filho. Então daqui a 3 meses eu vou. Rapaz, tu não sabe do que pode acontecer nesses 3 meses? A tua vida pode ser arruinada nesse período. A quantidade de roubos que virão sobre a tua vida é tão grande, você não faz nem ideia. Tome logo uma decisão, vá para dentro. É por isso que a cura de muitos de nós não chega, porque a cura, a restauração, né? A restituição de Deus, ela se encontra no caminho, na atividade, no exercitar dos músculos da fé, né? Porque músculo da carne aqui, depois de uma idade, tu exercita, não acontece nada. É horrível. Mas felizmente os músculos da fé, do espírito, não têm idade, né? Porque quem tem idade é esse corpo. Eu não tenho essa idade, nem você. Alegra-te. É muito bom você começar a trabalhar hoje, sabe, para esse corpo espiritual que você é, para a sua eternidade. É muito salutar, é renovador. Agora, nem sempre ficar na cadeira te confere o poder e a autoridade que você necessita, sabe, para não ser contaminado pelas coisas ruins dessa terra. Na verdade, Paulo era tão inabalável na sua fé, que ele foi plantado um espinho na carne. Apareceu alguém, que eu falei que é a sogra, mas não é não. Sogra não chega nesse nível, jamais, né? Porque as mães das mulheres elas têm todos os maridos delas como filhos, e tratam muito bem. Entendeu? Se assim não for na sua vida, você toma juízo, hein? Comece a tratar bem o seu genro. Aqui para nós tem genro que merece... Genro preguiçoso, genro estúpido, genro que não dá amor à esposa, genro que grita, genro. Só Deus. Veja 2 Coríntios, capítulo 1 também.
Paulo foi muito experimentado nessa área, e é muito bom falar com vocês, mostrando que Paulo, ele disse assim, a respeito da grande tribulação que a gente vive aqui embaixo, que é um fato, viu, Vinícius? É um fato, é difícil, é muito difícil. Não é Vinícius, é Cristiano, desculpa. Eu estou olhando para ele, chamando ele de Vinícius, e ele continua sério olhando para mim, né? É um fato. O Cristiano, ele experimentou o que é sair das trevas para a luz, assim, num passo. Num passo. Igual o Garcia. O Garcia estava dando consulta no centro de macumba dele lá, veio para o encontro e voltou na luz. Ele falou, não quero mais trevas na minha vida, chega. E olha que o camarada era usado. O capitão usava ele para saber da vida das pessoas. Pergunta se ele quis voltar para lá. Quando a gente conhece a luz, Cristiano, sabe, a gente fica perplexo com tanto amor de Deus pela nossa vida, que mesmo a despeito de tudo isso que eu estou falando hoje, o amor dele foi tão grande, que ele mandou o seu filho entrar nessa terra podre, porque nós somos podres. Jesus entrou aqui, foi esbofeteado, só fez coisa boa, só ensinou o que era amar, e por causa disso foi esbofeteado, foi crucificado, para você ver a nossa natureza como é que é, e mesmo assim ele falou, não, eu vim por amor de todos vós, e todos aqueles que quiserem, vinde a mim, venham, estão cansados, fadigados, oprimidos, venham a mim, eu vos alivio, e para sempre. E Paulo diz lá em 1 Coríntios, a partir do versículo 8, ele diz, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha aqui, olha que tribulação é essa. Paulo foi para a Ásia pregar o Evangelho, todos nós aqui conhecemos a Ásia até hoje, e ele foi tremendamente vitorioso, porque ele rompeu com uma cadeia de demônios, ele rompeu com principados e potestades na Ásia. Claro que depois disso, passados esses 2 milênios, a Ásia voltou para a potestade que os cobria, voltou, a cegueira espiritual foi muito grande, mas para Paulo romper com aquele teto de bronze, ele passou por uma grande tribulação, e é isso que ele está dizendo aqui, a tribulação foi tão forte, que chegamos a ficar desesperados, até com a própria vida. Assim, nós vamos sucumbir, não vamos suportar. Existem tribulações aqui na terra que parece que a gente não vai suportar. Mas aqui está escrito, parece. Sabe por quê que parece? Porque a palavra de Deus diz que Ele nunca vai permitir tribulação, provação, luta, seja qual for ela, maior do que a que você possa suportar. Quando está num ponto que você não pode suportar, Ele estende a mão dele e paralisa. Mas é importante que você perceba, é importante, tudo que você viveu até hoje foi importante para te purificar. Foi forte, né? Muitos grandes homens de Deus, você não sabe. Talvez você só vá saber no céu, mas ele só está onde está porque ele passou por algumas fornalhas e teve que sair vivo dela. Se você quer ser grande diante de Deus, para servir aos homens, essa é uma decisão forte que você tem que tomar. Paulo tomou esta decisão, por isso, ele disse, contudo já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará
tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações. E assim ele continua falando lá com os Coríntios a respeito disso. Abre comigo Apocalipse 5, para nós começarmos a encerrar, para você entender. Oh, meu Deus, Deus da glória, Deus da eternidade. O que o Senhor está querendo hoje de mim e de você? Algumas coisas. A primeira delas é que você entenda que você é fraco e necessitado. E que por mais que você lute, por mais que você se aperfeiçoe, ainda que em Cristo Jesus, ainda assim, muito vai te faltar para alcançar a plenitude da retidão. Primeiro passo. Segundo passo que você precisa entender é que a tua cura, a tua restauração e, consequentemente, a restituição de tudo que você perdeu, ela está no trabalho. Fala comigo, trabalho. Você precisa exercitar os músculos da fé. Ah, pastor, como é que é isso? Primeiramente, conhecendo aquilo que é direito seu de conhecer, que é a palavra de Deus. Segundo, é colocando em prática, sabe, aquilo que Deus te deu como ordenança. Fala comigo, ide. Quando você pratica o ide é um mandamento de Jesus Cristo. E é no ide que reside a sua cura. É no ide que você é restaurado. É no ide, ou seja, no caminho do ide, que você vai colher de volta as restituições de Deus para a sua vida. Quando você pensa que no ide você está abandonando a vida, quando você pensa que vai perder algum tempo falando do amor de Deus e orando pelos enfermos, salvando as vidas, libertando aqueles que estão possuídos por demônios, você fala, não, mas agora então eu estou me dedicando a isso, eu não vou ter mais tempo. É aí que o seu tempo vai existir. É aí que você vai começar a prosperar. Porque toda árvore que der bom fruto, Ele renova ali no pé dela, terra nova, enxerto novo, sabe? Proteínas, vitaminas, para que você continue dando frutos. E eu quero dizer para você que quando você começa a entrar neste caminho, a tua cura começa a acontecer. Quando você começa a entrar neste caminho, os espinhos perdem força. Eles existem. E vão seguir existindo. Me perdoe por te falar isso. Mas eles perdem força. E é muito bom quando você olha para o teu espinho com desdenho. Fala, ô espinho, você está aí, mas fica quieto. Eu coloco mordaça na tua boca. Você não vai falar comigo, você não vai ficar soprando na minha alma, nem na minha mente, que eu gosto disso, eu gosto daquilo. Nem vai precisar, porque ele já está mudo, emudecido. E enquanto você permanecer ativo, enquanto você permanecer exercitando os músculos da sua fé, os seus espinhos estarão mortificados. E quando você der conta de você está no lugar que Deus sonhou para a tua vida, fazendo coisas extraordinárias, sabe, expressando sentimentos os mais nobres possíveis, fazendo com que Deus seja exalado através da sua voz, através do teu sorriso, através, sabe, do teu suor, que o poder de Deus esteja fluindo através das suas mãos. E aí você se torna o verdadeiro sal da terra. Como é difícil ser sal. Mas quando ele se torna possível na sua vida, você começa a entender o que é a plenitude de vida com Deus. Portanto, exercite a sua fé. Amanhã, Luiz, o primeiro camarada que tu encontrar na rua, tu vai parar ele e vai falar assim, cara, eu preciso te contar uma coisa, eu não posso ir embora sem te falar isso. E o cara vai olhar para você e vai falar assim, nem te conheço, camarada.
Ele falou, eu também não te conheço, mas aquele que está em mim te conhece. Aí tu abre a tua boca e começa a falar. Aí tu fala para mim, o quê? O que o Espírito Santo mandar. Aí o Espírito Santo vai falar contigo assim, olha, e vou dizer mais, esse câncer que está na tua próstata, que o teu médico já está com resultado lá para te entregar, já está sendo curado. Hã? O que é isso? É isso. Eu me lembro quando, num dado momento da nossa caminhada, aí o Senhor começou a me usar, porque eu na verdade eu não sou nada, né? Eu sou um pouquinho de tudo. Um pouquinho bom, um pouquinho sorridente, um pouquinho pastor, um pouquinho pregador, um pouquinho apóstolo, um pouquinho evangelista. Eu sou um pouquinho de tudo, um pouquinho amor. Mas de repente Deus começou a me usar. E a igreja era pequena e nós tínhamos esse hábito de ministrar as pessoas, que era muito bom. Como tínhamos também o hábito de fazer as pessoas em Pentecostes, tabernáculo, Páscoa, passar pela tenda, né? E elas recebiam uma porção do Espírito Santo assim, absurda. Não dá mais, porque, né, não tem como, mas tudo bem, vai ter no lugar maior. E eu começava a orar pelas pessoas, e de repente, estava ali falando da vida da pessoa. Não falando da vida dela, estava comentando, ou seja, espiritualmente falando com ela, e Deus falando dos problemas que ela estava vivendo. E Deus, eu falo assim, rapaz, isso é perigoso. No início eu falei assim, meu Deus, o que eu estou falando? Eu não sei nada da vida da pessoa. Aí depois a pessoa começava a chorar, eu falava, pastor, é isso mesmo. Eu falei, então foi Deus, né? Foi Deus. E a partir daí a gente começa a orar, mas tudo era uma prática. Está entendendo o que eu estou falando? Tudo era um exercício que era feito, e na consequência desses exercícios, então Deus começava. Comece a orar. Você fala assim, eu não consigo ficar 3 minutos orando. Quem é assim? Levanta a mão. Porque não tem palavra. Levanta a mão numa boa. Tem mais gente. Fala, para com isso. Eu não vou chamar atenção não. Aqui, eu estou falando sério. Você fala assim, olha, eu nem oro muito, pastor, porque eu começo a orar e de repente acaba os motivos que eu tenho para orar. Então a tua oração ainda não rasgou o céu. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Libera o teu espírito no momento que você estiver orando, porque ele vai se conectar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai começar a colocar na tua boca muitas razões de oração para você fazer. Entendeu? Entendeu? E aí de repente, sabe, você vai começar a desenrolar e começar a orar, e vem assunto na tua mente, você vai batendo para fora e vai falando, mas é uma prática que você tem que exercer. Agora, se com tudo você não conseguir, eu vou te colocar com o Hudson, o nosso diácono da intercessão. O Hudson ora 3 horas. Hudson, vamos orar? Vamos. Aí dá a mão lá, 10 pessoas, só o Hudson ora. Porque ele começa a orar e começa a vir e vem. Se tu não falar no pé dele, para, porque outros vão orar também, ele vai embora e não tem dificuldade nenhuma, porque o espírito dele conectado com o Espírito Santo começa a vir muitas razões para orar. E eu quero dizer para você que você tem 300.000 razões para orar. Agora, se o teu problema é falta de tempo, aí você vai ter que rever isso. Porque se você vai correndo aos pés do Senhor para orar, esquece. Senhor, guarda minha vida, me livra do trânsito, me livra dos bandidos, me livra da bala perdida, me livra do... Me desculpa, mas aí pega. Comece a exercitar os músculos da fé, para que o Senhor possa colocar na sua boca aquilo que Ele tem de prazer, que é revelar aos seus aquilo que é oculto aos homens comuns. Jesus Cristo, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, que é o teu mentor, que é o teu mestre, que é o teu salvador, que é o seu irmão mais velho, que é aquele que conquistou, que é aquele que na terra alguém se passou por figura de Jesus como José, dentre os irmãos,
Ele foi aquele que conquistou, não é? Jesus Cristo, como nosso irmão mais velho, conquistou em nosso favor. Vamos ver em Apocalipse 5, versículo 11. Ele disse assim, não ele, João, do Apocalipse, arrebatado, disse, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro, o Filho de Deus, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Esse é o seu mentor. Esse é aquele que está com a mão estendida sobre a sua vida. Né? Já expliquei isso para vocês uma vez, mas para quem não estava aqui, por isso nós temos a menorá. Ali estão os 7 braços de tudo aquilo que foi conquistado, os 7 Espíritos de Deus, que é o que Jesus Cristo recebeu para mim e para você. E hoje, ainda hoje, você que já tomou a decisão, ou você que vai tomar a decisão ao sair daqui, não esqueça, exercite os músculos do Espírito, exercite os músculos da fé, pratique, comece a falar, abra sua boca e deixa que o Espírito Santo vai complementar, acredite em mim. Agora não se surpreenda se você começar a abrir a boca para falar, e as pessoas do outro lado começarem a se quebrantar em choros. Amém? Vamos ficar de pé. Tem gente nova com muito sono. Cansados. Quantos estão cansados hoje aqui dentro? Levante a mão. Olha quantos. Imagina isso. Levanta a mão, Lira. Você está cansado. Isso, estou vendo. Né? Queridos, você não pode cansar. Ainda não é tempo de descansar. Agora eu estou falando espiritualmente. Não é tempo de descansar. No outro dia alguém perguntava para mim, pastor, você não é nenhum garoto. E eu falei, e quem falou isso, né? Mas ele falou assim, você não é nenhum garoto. Como é que faz para te acompanhar? Eu falei, querido, exercite o músculo da fé. Exercite o músculo do Espírito. Ele é eterno. Esquece um pouco o corpo. O corpo se degrada, envelhece e volta para o barro. Mas você é eterno. Por isso, se você quer pensar no céu, não mais como um lugar cheio de cadeiras, o céu não é assim. Não tem cadeira para sentar. Amém? Então vamos investir no céu a nossa vida, esse tesouro espetacular que Deus confiou a nós, que é a vida. Por quê? Com o sentido e a decisão nas suas mãos. Fala comigo, as decisões a ser tomadas estão em mim, só em mim. Olha que coisa forte que você falou. A sua vida é resultado de decisões que você tem tomado ou falta de decisões. Por isso, a vida com Deus vai além do que você hoje estava vendo. Ela chega um pouco além. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, nós entendemos que somos frágeis, fracos
E entendemos, Senhor, que quando estamos fracos, o Senhor nos faz fortes. Hoje é dia de sairmos daqui fortalecidos no Senhor, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor foi a força de Paulo, o Senhor foi a força para Davi quando derrotou Golias, quando ocupou o trono, quando venceu as muitas batalhas, quando entregou Israel livre de inimigos nas mãos do seu filho Salomão. O Senhor foi a força deles. Eles puseram a sua fé em Ti, Senhor, e nós queremos pôr a nossa fé em Ti, Senhor. Nós sabemos que o inimigo quer derrotar este lugar, nós sabemos que o inimigo tem raiva deste lugar, mas a nossa força está em Ti, Senhor. Não está, Senhor, na nossa pureza, não está na nossa retidão, a nossa força vem de Ti, Senhor, e que o diabo escute bastante isto. Nós aqui, Senhor, não nos ensoberbecemos, Senhor, nós somos, Senhor, fracos, necessitados da Tua glória. Por isso, meu Pai, que a Tua palavra nos fortaleça nesta noite, que o Teu amor nos fortaleça nesta noite, que a Tua justiça nos cubra, Senhor, através do sangue de Jesus, que nos redime de todo pecado e de toda falha. Ser, Senhor, nesta noite com o Teu povo. Alegra, Senhor, o coração do Teu povo, para que o Senhor possa se alegrar com o Seu povo também. Venha a alegria do céu nos fortalecer, como o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, Paulo. Continue com esse espinho na carne, porque a minha graça te basta. Por isso, Senhor, a partir desta noite, nós declaramos: nada vamos temer, porque o Senhor é conosco. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor.